Hoje, diante de nós aqui, o Ronel, eu vou pedir para ele se apresentar para vocês e falar um pouco quem é o Ronel, para depois a gente começar lá na infância para entender melhor quem é esse cara. Vamos lá, Ronel, quem é você? Fala, Marcelo. Fala, equipe. Boa noite a todos. Enfim, todos que forem ouvir depois. O Ronel é o Ronel Barbosa hoje no mercado. Um jovenzinho de 60 anos. Né? Às vezes eu nem entendo, porque às vezes as pessoas falam, pô, mas você já tem 60. Pois é, a idade cronológica chegou nos 60, mas é um jovem que habita aqui dentro. Casado, 2 filhos, um de 26, Giovanni, o Guilherme de 24. Voltado, com um coração grande, enorme, voltado às ações sociais, com um olhar amplo para tudo que é bom, tudo que faz bem, tudo que possa ajudar, auxiliar, complementar, reciclar. Esse é nosso viés. Trabalho com a área comercial, sou gestor na área comercial, na área imobiliária. Sou formado em administração, educação física, pós em marketing, e, enfim, acho que é um pouquinho da nossa história. Isso, que legal. Bom, você já deixa claro na sua fala a importância e a sua visão em relação às questões sociais. E eu tenho convicção de que uma pessoa que busca uma evolução espiritual, ela necessariamente acaba tendo essa visão em relação ao outro, né? Porque um trabalho social, ele sempre está muito ligado à doação, a ver o outro, a olhar para o outro. E eu acho que vai ser muito legal escutar a tua história num mundo onde nós precisamos falar de paz, de ajudar o outro, olhar para o outro, né? Ter a verdadeira empatia, não só na palavra, mas na ação. E como que começa a tua vida, Ronel? Você, criança, a sua família já era da mesma religião ou crenças que você tem hoje? Como que foi essa sua... A origem? Eu acho muito importante, eu pergunto isso porque eu acho que a nossa raiz é fundamental. Sem dúvida. Né? E fala um pouco para nós como é que foi. Marcelo, eu sou filho de pais católicos, né? Católicos, apostólicos, Sim. romanos. Uma maioria que vem aqui. E a mamãe Hortência, no nosso linguajar como espírita, já desencarnada, né? Já retornou ao grande universo. Tanto papai como mamãe. Mamãe passou por escolas de freira, teve toda aquela base, né? Para vocês terem uma ideia, quando nós crianças, eu e meu irmão fazíamos arte, ia para um quarto escuro, ajoelhar no milho e ficava ali por um período. Eu falo isso, os caras não acreditam que isso existia, né? Enfim, eu passei por isso. Papai, um militar de formação, era um católico, mas aquele católico que eu costumo brincar e nada contra, gente, pelo amor de Deus, era o católico que ia na missa forçado, nos eventos obrigatórios, nos velórios, aquela coisa toda que tinha ali a missa 7 dias. Mas a mamãe já era mais, rezava, orava, fazia o terço dela, então a gente via tudo isso. E mãe é aquela mãe antiga, né? Filha de netos de italiano, então tinha toda aquela coisa de juntar a família, conversar, muito participativa, muito amiga. E eu, logo cedo, tive o seguinte, vamos falar assim, o seguinte insight, vamos falar, acho que é a melhor palavra. Eu, quando tinha eu sou de 63, por isso que eu falei que eu já tenho 60. Quando eu tinha 6 aninhos, em 1969, eu lembro como se fosse hoje, eu morava aqui na Penha. E aí eu morava uma travessa da Gabriela Mistral, e naquela época nós tínhamos uma dificuldade de encontrar leite em pó. Olha que interessante. Vovô Manuel vinha em casa, eu era o neto mais velho, ele vinha em casa para ver como é que meu pai era militar, saía ao trabalho, e ele vinha para dar o suporte para a mamãe que ficava sozinha. E eu lembro como se fosse hoje, ele veio e falou, Hortência, os meninos têm leite? Os meus bezerrinhos têm leite? E ela falou, seu Manuel, acabou. O Juraci não comprou. Não se preocupe, eu vou dar uma saída, vou até a avenida e vou comprar o leite para você. E aí, o que aconteceu? Ele sai para buscar esse leite na Gabriela Mistral, demora um tempo demasiado. O meu cão, o meu cão Duque, um cachorro chamado Duque, começa a latir desesperadamente. Eu salto da cama, que eu estava deitadinho, eu levanto o meu corpo, inclino, e aí eu vejo um vulto entrando por dentro do corredor, o cachorro late, ele entra dentro pelas portas e para na minha frente. E eu vejo, abro os olhinhos, era meu vô. Como que meu vô estava ali? Se meu vô estava lá comprando leite.
E ao ver aquela cena, eu vi meu avô e ele mentalmente me disse: é a última vez que eu te vejo, eu vim me despedir. E eu não entendi nada. Falei, mas o meu avô foi comprar o leite, meu avô tá despedindo, do que aconteceu? Não faz sentido. Não, tem alguma coisa que não tá batendo, até porque eu não entendia, não compreendia, não tinha nem percepção sobre isso. E eu simplesmente só pude dizer o seguinte: mamãe, vovô morreu, vovô morreu, vovô morreu. E ela correu no quarto e falou: como seu avô morreu? Seu avô está ali, não, foi comprar teu leite, filho. Para, você deve ter tido um sonho. E aí me acalmou e eu comecei a soluçar, a chorar, porque eu gostava muito do vovô. E o cão latindo. Acabou essa cena, ele saiu da cena, não deu 15 minutos, alguém bate no portão e diz: Hortência, dona Hortência, o seu Manuel foi atropelado, ele está lá na Gabriela Mistral, caído no chão, por favor, manda chamar seu esposo, o seu Juraci. Papai estava no quartel, na base aérea de Cumbica. Então esse foi o primeiro lampejo, a primeira percepção. E isso para mim foi muito complicado, porque... Marcou demais. Você vê que eu conto como se estivesse lendo uma história no papel, né? Você como historiador sabe o que eu estou dizendo. E isso então foi uma coisa que eu falava assim, gente, eu não quero isso para mim. E aí o tempo foi passando, a gente adolescente, a gente mocinho, e aí a gente começa, né, fazer tudo que criança faz, adolescente faz, apesar que na nossa época, né, Marcelo, era mais gostoso, desculpa, viu, galera? Nossa turma era diferente, né? As brincadeiras mais sadias. Na rua, a turma, brincar, correr atrás de balão, soltar pipa. Se machucar, né? O joelho não tinha tampa. Era diferente. Bater figurinha, peão, bolinha de gude. Pneu, pegar um pedaço de papelão e cair nos escorregador que a gente mesmo fazia, era diferente. E aí eu fui crescendo e eu tinha de vez em quando algumas percepções, via alguns vultos e minha mãe, inteligente, o que ela fez? Levou para a Igreja Católica. Sim. Primeira comunhão, crisma, grupo de jovens, e aí meio que deu uma... Sumiu um pouquinho, sumiu. Ficou meio ali adormecido. Mais tarde, eu lembro que eu já estava no colegial, voltou de novo. E voltou mais sério. Aí eu, de repente, estava num ambiente, seja na casa de quem fosse, e eu olhava e via uma imagem, um espírito, né? Eu não sabia nem o que era, eu via. E aí, o mais complicado que ele via, ele ria para mim, e eu falava, meu Deus, o que é isso? Aí eu contava pra mamãe falava, não, vamos pra igreja, vamos rezar. E aí punha na frente do padre, coitado daquele padre, quanto aquele padre conversou comigo, dialogamos muito, né? Faz isso, faz o terço, vamos rezar junto, isso é bobagem, você não desconecta. Mais um pouquinho à frente, então eu já estava entrando na faculdade e isso era muito forte, muito latente, e eu não sabia lidar com isso. Eu nunca tinha ido numa casa espírita, nem sabia, nem umbanda, nada. Mas tínhamos amigos já que tinham essa ligação. Mamãe, por uma situação de saúde, acometeu-se várias problemáticas de saúde e... no catolicismo não encontrou respostas e algumas pessoas levaram ela para o centro espírita de Umbanda. Entendi. Que aqui na Zona Leste tem demais. E aí nós fomos cair na mão de um senhor chamado Seu Geraldo. E era aqui um preto do velho fantástico, fazia um trabalho lindo. E foi ali que ela teve a cura espiritual. Então a mamãe começou a ficar meio dividida, né? Mas com medo de abrir isso para o mercado, porque ela era católica. Como é que vai estar indo no centro espírita? Reação, né? E meu pai, nesse sentido, era muito cético. Meu pai não abria, não gosta de atabaque, não gosta desses barulhos, não vou, não participo, coisa e tal. E aí, quando eu cheguei, realmente, entrei na universidade, na faculdade, e aí eu tinha realmente umas percepções mais atuantes, e aí eu comecei a procurar ajuda. Falei, gente, o padre não está me dando ajuda. Aí eu fui conversar com amigos. O pai tinha também um compadre militar que era do movimento espírita, e conversando com o seu Pedro. Ele falou, vou te levar no centro espírita. Eu falei, eu tenho medo, hein? Como é que é isso aí? A cadeira sobe, o barulho vem da onde? Não, calma, tal. E aí eu comecei a ter os primeiros contatos lá para os meus 20 e poucos, 23, 24, 25 anos. E aí quando as pessoas chegaram lá, são pessoas que a gente chama hoje de médiuns claravidentes, claraudientes, que tem uma percepção maior, um olho maior na visão. Falou, olha, menina, você tem uma missão pela frente, uma tarefa mediúnica. E eu falei, poxa, eu, tava no auge, olhinho claro, molecão, curtindo. Eu não queria compromisso nenhum com esse outro lado. E eu ouvia e falava, mas eu tô fora, não quero assumir. Até que um belo dia, eu voltei então na igreja, meio que para despedir do padre, porque ele tinha uma afeição muito grande. E nessa última vez que eu sentei com ele,
Nós batemos um papo gostoso e ele falou, como é que tá aquelas percepções? Você ainda tem visto aquelas coisas que você me fala, filho? Eu falei, eu não só tenho visto, como agora aumentou muito mais. Puxa vida, você não tá vendo que você não tá vindo mais na igreja. Eu falei, eu entendo que aqui o meu tempo já tá acabando. Ele falou, faz o seguinte, vai até lá embaixo, a igreja estava fechada. Isso é para vocês gravarem, gente. A igreja estava totalmente fechada, era no meio da tarde, não tinha missa. E eu então voltei. Vai lá, faz as últimas preces, agradece aí, né, esse momento que você teve conosco, vai deixar muita saudade. E eu fui, então, me ajoelhei e ali fechei os olhos e fui fazer minhas orações. Na verdade, eu vou falar a verdade, eu estava muito mais recitando do que orando, né? E no meio das minhas orações, quando eu abro os olhos do meu lado esquerdo, eu percebo um espírito de uma freira. Eu olhei para a igreja e falei, aonde ela entrou? Porque não tem nenhuma porta aberta, não tem nenhuma janela Não aberta. faz sentido. E ela estava com um terço orando. E eu olhei para ela, ela falou, fica em paz, você está me observando. Eu só vim te deixar um recado. Eu quero que você avise o padre, que é meu amigo. Diga quem eu sou. Foi fulana de tal, que desencarnou com tal problemática de saúde. Diga para ele que a mamãe dele está com essa situação de saúde. E diga para ele que a vida não acaba, não cessa. E tal. E que eu terminei de ouvir. Fiquei extasiado e fui até ele. E ele achou que eu ia para despedir. Eu falei, padre, eu preciso conversar com o senhor um assunto sério. E contei o fato. Quando ele se assustou, porque era tanta veracidade de informação que eu não tinha onde buscar, Claro. ele falou, filho, você realmente terminou o processo. O seu movimento agora é o movimento espírita. Vá lá e siga o que está realmente determinado para você. De lá para cá, são 31 anos, né, nesse movimento. Eu diria que sou apenas um neófito, nada mais que isso. Estudo diariamente, me aperfeiçoa e agora sim, muito mais controlado, Claro. muito mais, com mais conhecimento, com mais cunho, a gente sabe lidar bem com tudo isso.